Bom dia. Vamos então iniciar o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esta oraçãozinha, que dura 1 minuto, vocês podem cronometrar. Eu já rezei de manhã e vou rezar à noite, se Deus quiser. Ela é a garantia para mim e para você também, de que eu morrerei na presença de Nossa Senhora, porque assim disse a Santíssima Virgem, a Santa Matilde de Rackborn. Foi uma promessa dela. Mas vamos agora falar de outro assunto. Um assunto muito candente foi o aborto da menina. Qual menina? A mãe, que tinha 10 anos de idade, ou a filha, com 5 meses, melhor dizendo, 23 semanas. A morte da menina por nascer. Provavelmente o aborto foi feito com uma injeção de cloreto de potássio no coração. 23 semanas, a criança já está tão grande que, se ela for expulsa por misoprostol ou citotec, ela respira, ela chora. E se você colocar numa incubadora, ela sobrevive. Então, como é que o médico lá do hospital de Recife, o Cisan, que já é conhecido por fazer abortos, como é que ele poderia matar esta criança sem haver a possibilidade de ela nascer viva e respirar? Ele usou uma técnica, provavelmente foi assim, que é utilizada na assim chamada redução embrionária. Quando em fertilização in vitro se transferem vários embriões para o útero de uma mulher, e os 4 ou 5 se desenvolvem e não cabem todos dentro do útero, ou então a mãe só quer o mais bonito, o médico resolve matar seletivamente aqueles que não são desejados ou desejáveis. E uma das técnicas seria essa, de colocar uma injeção de cloreto de potássio no coraçãozinho do neném. Ele morre e fica mumificado na presença dos seus irmãozinhos gêmeos. Esta técnica, que é horrivelmente sádica e cruel, deve ter sido a técnica utilizada pelo médico do hospital Centro Integrado Amaury de Medeiros, o Cisan, Centro Integrado Cisan, Amaury de Medeiros, lá em Recife, o Hospital da Encruzilhada, como ele é chamado, para fazer o aborto naquela menina. A criança depois teria sido induzida para ser expulsada fora com misoprostol, mas já teria nascido morta, com uma idade bem grande e uma crueldade indescritível. O pior é que o médico que fez esse aborto está sendo aplaudido pelas feministas, pela mídia e talvez até por alguns católicos. Não sei, mas é uma coisa apavorante que alguém aplauda um assassinato como remédio para um estupro. O estuprador, se for preso, vai pegar no máximo 8 anos, talvez, de reclusão, mas com progressão de regime. Começa com regime fechado, depois semiaberto e depois aberto. Antes, por ser crime hediondo, era cumprido em regime integralmente fechado. Por benevolência do Supremo, essa regra mudou. E agora já não existe mais. Até para os crimes considerados hediondos, existe progressão de regime. O estuprador vai bem, obrigado.
Vai melhor ainda porque se a criança foi morta, ele não responde civilmente por ela. Porque se a criança tivesse nascido, ele teria que custear o sustento dela. Mas agora ele faz o crime. E o fruto do seu crime, que é uma pessoa, um ser humano gerado, é morto, ele fica sem responsabilidade social. O aborto tem tudo de mal em caso de estupro. Ele mata um inocente, que no caso era uma menina, né, de 23 semanas, uma mulher, tão mulher quanto a sua mãe. Ele deixa o estuprador muito contente, porque ele não vai ter que se preocupar no sustento ou em pagar pensão para aquela criança. Ele causa um traumatismo enorme para a mãe, porque o traumatismo do estupro é grande, mas o traumatismo do aborto é muito maior. E ele incentiva a cultura da morte. Ele faz com que as pessoas se tornem cada vez mais insensíveis, aceitando como normal a morte deliberada de um ser humano inocente, o que é sempre, segundo São João Paulo II, um ato gravemente desordenado. Há mais de 20 anos atrás, nós fizemos um livrinho, não sei se vocês conseguem ler aqui. Aborto legal? Isso não existe. É um livrinho que procurava mostrar, com depoimentos de juristas daquela época, que no Brasil não existe nenhum caso de aborto legal. E aqui no verso do livrinho, não sei se vocês conseguem enxergar também, há duas crianças que haviam sido concebidas em um estupro. Essas crianças já devem estar bem grandes atualmente, mas há 20 anos atrás nós tínhamos essas fotografias, crianças lindas, apesar do crime ter sido hediondo, porque Deus se utiliza das coisas mais estranhas para nos dar presentes. O fato é que, como nós já tivemos experiência com muitas gestantes vítimas de violência, inclusive adolescentes e crianças, há um denominador comum. Todas elas se apaixonam pela criança depois que nasce e ninguém consegue tirar delas. O apego da mãe pela criança que foi fruto de um estupro é maior do que se a criança não fosse fruto de um estupro, se ela fosse concebida em um matrimônio. Por quê? Isso se responde pela psicologia feminina. A mãe se apega àqueles filhos que lhe deram mais trabalho. Nós somos tão amados por Nossa Senhora, entre outras coisas, porque nós demos muito trabalho a ela. Ela sofreu muito por nós ao pé da cruz. Ela não pode se esquecer de nós, nem de ter por nós um amor particular. Esta menina, a menina de 10 anos, que foi conduzida às pressas, e eu poderia quase dizer à força, para um hospital onde iriam matar o neném que estava dentro dela, com o consentimento dos seus representantes legais, consentimento esse bastante discutível, esta menina virou garota propaganda da causa abortista. As pessoas olhando para a hediondez do crime de estupro esquecem a hediondez do crime do aborto. Conservando a justa repugnância pelo crime do estuprador, elas transferem de maneira indevida tal repugnância para o neném, que não tem nada a ver com o assunto. E se o estuprador não vai ter pena de morte, nem poderia, porque a nossa Constituição proíbe, tais pessoas acham loucamente que a criança que não cometeu nenhum crime deve morrer. Bem, com 23 semanas, nem os médicos do Espírito Santo, de onde era essa menina, da cidade de São Mateus, nem os próprios médicos de Pernambuco queriam fazer o aborto. Não que haja uma diferença entre matar uma criança nova e uma criança mais avançada em idade. O pecado é o mesmo. Só que a técnica de crueldade parece mais repugnante.
Quem se deixa levar pelas aparências aceita matar um pequeno e reluta em matar um neném grande. Seja como for, para fazer aquele aborto foi preciso uma crueldade incomum. Seria preciso perguntar àquele médico que fez esse aborto se ele mataria um adulto se visse na rua e não gostasse dele. Porque o que ele fez é típico de uma pessoa que tem sangue frio, que não enxerga diante de si uma pessoa, mas um alvo a ser eliminado. E a justificativa é simples. A lei está do meu lado, o que é falso. E é para isso que eu quero que vocês entendam que quando eu estudei Direito, eu já era padre, formei-me na Universidade Federal de Goiás e depois me inscrevi na OAB como advogado. Naquela época eu fiz um TCC, uma monografia jurídica, não sei se dá para vocês enxergarem daí dessa distância, chamada Aborto na Rede Hospitalar Pública, o Estado financiando o crime. É um livro que o nome já diz tudo. O livro tenta explicar, através de argumentos jurídicos, com depoimentos de grandes juristas e com a interpretação sistemática da Constituição, do Código Penal, do Código Civil e do Pacto de São José da Costa Rica, sem esquecer o direito natural, que no Brasil não existe nenhum caso em que o aborto diretamente provocado seja permitido. Aí alguém fala, não, padre, eu ouvi falar que no Brasil existe um tal de artigo 128 do Código Penal que permite o aborto em 2 casos, quando a gravidez resulta de estupro e quando a mãe está correndo risco de vida. Cuidado. Cuidado, porque Código Penal é código não de direitos, mas de crime. Se houvesse um direito de matar, tal direito não deveria estar no Código Penal, mas estaria, por absurdo, no Código Civil, como na lei das 12 tábuas do Império Romano, havia uma cláusula autorizando pais de família a matar o filho recém-nascido que nascesse disforme. Um direito civil. Horrível, mas existia no direito romano. A lei das 12 tábuas. A tábua 4ª, que fala do pátrio poder. Muito bem. Código Penal não é código de direitos, é código de crimes. E o que diz o artigo 128 deste Código Penal? Não se pune, ele não diz não é crime. Muito menos é permitido. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1º. Se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precidido no consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Em tais casos, o aborto permanece sendo crime. Mas o legislador pode não aplicar a pena em um caso específico ao criminoso, embora seja crime, embora haja criminoso, o legislador pode deixar de aplicar a pena por razões de política criminal. Tal não aplicação da pena chama-se escusa absolutória. As escusas não tornam o ato lícito, muito menos, nem sequer tornam o ato não criminoso. Apenas autorizam a não punição de quem praticou aquele crime. Vamos dar um outro exemplo. No artigo 181 do nosso Código Penal, quando fala dos crimes contra o patrimônio, diz-se que se quem comete crime, algum crime daquele capítulo, comete-o em prejuízo de ascendente, descendente, cônjuge, fica isento de pena. Mas por quê? Se você pratica um furto contra o seu pai, se você pega uma nota de R$100 da carteira do seu pai, ou então se o marido passa um cheque sem fundo para a mulher, estelionato, por que fica isento de pena? Porque é um direito furtar? É um direito praticar estelionato? Claro que não.
Mas o legislador acreditou que, estando as pessoas entre família, que não haveria necessidade de ameaçar uma sanção penal. Pode haver uma reparação civil, mas uma sanção penal, eles acharam que não havia necessidade. Eles estão na mesma casa, um vai ser herdeiro do outro, então eles vão se entender melhor do que chamando a polícia, se não houver violência. Se houver violência, se não for furto, mas roubo implica uso de violência ou grave ameaça à vítima, aí sim, aí há sanção penal. Mas crimes contra o patrimônio praticado entre parentes e sem uso de violência, o criminoso, embora seja criminoso, embora haja crime, fica isento de pena. Mas crime é crime. Crime não se fomenta, não se aplaude. Vamos imaginar agora um outro caso. O artigo 347 do Código Penal fala de um crime chamado favorecimento pessoal. É o crime de esconder alguém da autoridade policial, esconder um criminoso. Quem pratica isso comete um crime. Mas, diz o artigo lá no finalzinho, se quem oculta o criminoso, né, é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. A mãe não tem o direito de esconder o seu filho da polícia. Não tem. Quando ela faz isso, ela está causando um mal muito grande à sociedade. Mas se ela fizer, se o fato já foi consumado, a lei perdoa e não aplica a pena a ela. Claro que isso não é o ideal. É um perdão após o fato consumado, não é uma permissão prévia para praticar o crime. Vamos imaginar que alguém confundindo a escusa absolutória com o direito de praticar o crime, dissesse: olha, já que o furto do filho contra o pai não é punido, então esse furto não é crime. Olha o erro. Então esse furto é legal, mais um erro. Então o Estado tem o dever de favorecer tal furto, outro erro. E vamos imaginar agora que alguém resolvesse editar uma portaria ou uma norma técnica para obrigar os professores ou professoras das escolas primárias a ensinar as criancinhas, os alunos, a maneira mais eficiente de surrupiar coisas do papai e da mamãe, chamando tal coisa de furto legal. Absurdo. Furto legal não existe. Por mais que exista após o fato consumado uma não aplicação da pena, não há permissão prévia para praticá-lo. No caso do aborto também, se o aborto já foi consumado e se verificam aqueles requisitos, o criminoso não se pune. Mas não existe permissão prévia para praticar o crime. E se alguém está para praticar esse crime, eu sei que se praticar não vai haver sanção penal. O que eu faço? A resposta é muito simples. Chama a polícia. Se a nossa polícia não estivesse mal informada, se o nosso judiciário, se o nosso Ministério Público não estivesse tão intoxicado de ideias falsas e abortistas, quando um médico dissesse: eu vou fazer o aborto porque a gestante foi vítima de estupro, eu chamaria a polícia e a polícia iria lá para impedir que esse crime fosse realizado. Porque, como é um ato ilícito, é dever da polícia impedir que ele seja praticado. Não só punir depois que ele já praticou, mas impedir que seja praticado, ainda que depois ele não tenha punição. Isso se nós tivéssemos bom senso no nosso ordenamento jurídico. Mas como o bom senso está em falta e não se compra em supermercado, quando esta pobre menina foi estuprada, e por várias vezes, pelo seu tio, assim dizem as notícias, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, e quando descobriram que a gravidez já estava com 23 semanas, e era uma menina que iria nascer em perfeita saúde, o que foi que fizeram? Levaram-na rapidamente para o hospital de Pernambuco, lá de Recife,
o CISAM, e infelizmente conseguiram que um médico com extremo sangue frio matasse aquela criança e depois expulsasse o cadáver já morto. Ele não mostrou o cadáver, porque se mostrasse, todos teriam uma repulsa contra ele. Os que jogam bombas, os que praticam terrorismos, não mostram o produto do seu crime, não mostram as suas vítimas. E as pessoas ainda aplaudem este homem, aquele hospital, as feministas, como se tivessem feito um ato de caridade, um ato heróico. E os que tentaram salvar as duas vidas, mãe e filha, esses são fundamentalistas, esses são fanáticos religiosos. E o pior, mentira, esses aqui são contra a lei. Lei coisa nenhuma. Não existe lei autorizando o aborto. E se você acreditar que o artigo 128 tem que ser interpretado como uma permissão para o aborto, aí, amigo, sinto muito. Nesse caso, então, você tem que concluir que tal artigo é inconstitucional, que ele não foi recepcionado pela nossa Constituição, porque ela tem como cláusula pétrea entre os direitos fundamentais a inviolabilidade do direito à vida. E o mesmo artigo 5º da Constituição fala que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. Se o pai cometeu estupro, a filha dele, de 23 semanas, não pode ser punida com a morte. A pena não pode nem sequer ser transferida, muito menos ser aumentada de pena de reclusão para pena de morte. Absurdo. Então, a única maneira de salvar o artigo 128 do Código Penal é interpretá-lo apenas como uma não aplicação da pena após o fato consumado, mas jamais com a permissão prévia para abortar. E é isso que nós tentamos espalhar pelo Brasil inteiro nesse folhetinho aqui. Aborto legal, isso não existe. Não existe nem poderia existir. Por quê? Porque o nosso Código Civil, no seu artigo 2º, põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Se o nascituro tem direitos, ele tem que ter o direito à vida, porque sem vida você não consegue ter mais nenhum direito. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, afirma que pessoa é todo ser humano, sim, sem distinção de vida intra ou extrauterina, incluindo também o nascituro, a criança por nascer. Então não há lugar no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, para o aborto legal. Houve uma notícia errada que andou circulando, que no Brasil o aborto em caso de estupro é permitido até 5 meses. Mas que essa criança já tinha mais de 5 meses. Não, o aborto não é permitido em caso nenhum. Acontece que houve, em 1998, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso e do ministro da Saúde José Serra, uma norma técnica absurda, inconstitucional e ilegal, autorizando e instruindo os hospitais a fazer abortos em tais casos, em casos de estupro, como se fosse tratamento para os agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. A norma é muito cruel. Ela fala de meios específicos para o aborto de acordo com a idade do neném, seja o microaborto, pela pílula do dia seguinte, seja o aborto por aspiração ou por curetagem, quando a criança já tem uns 3 meses, seja aborto por expulsão prematura com Citotec ou misoprostol até 5 meses, e depois de 5 meses ela fala, olha, agora é melhor a gente encaminhar a criança para a adoção. Mas o fato de uma norma só falar de aborto até 5 meses, não é que o aborto seja permitido, ele é proibido em todo caso. E por que alguém colocou isso, então, se é proibido? Abusos de poder. Ora, mas se um presidente anterior ao atual, Jair Bolsonaro, por meio do seu ministro José Serra, em 98, emitiu uma norma técnica abusiva, convertendo hospitais em matadouros públicos, o que o atual presidente tem que fazer? Revogar essa norma. Porque é obrigação nossa corrigir os nossos próprios defeitos e também os defeitos dos nossos antecessores.
Se até hoje o Brasil está gastando dinheiro público para matar crianças, essa criancinha que foi morta em Recife foi morta com o seu dinheiro e com o meu dinheiro, é dever do presidente Jair Bolsonaro revogar a norma técnica do aborto de 1998 e todas as que vieram depois piorando o seu conteúdo no regime petista. E neste momento eu digo ao presidente Jair Bolsonaro, eu votei em você, votaria de novo, porque acredito que apesar de todas as críticas que fazem contra você e dos defeitos reais ou aparentes que qualquer pessoa tem, o seu governo tem tido um diferencial muito grande no que diz respeito à vida e à família, mas você tem que ser coerente com aquilo que assumiu. Se é contra o aborto, não pode colocar exceçõezinhas. Tem que ser contra o aborto em todas as situações. E enquanto houver aborto, presidente, permitido no Brasil, contra a lei, mas permitido e praticado, e com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, enquanto hospitais cuidarem da saúde de alguns e matarem outros, saiba, senhor presidente, o senhor não vai poder esperar as bênçãos de Deus sobre o seu governo. Porque diz Santa Teresa de Calcutá que o aborto é o maior inimigo da paz. Certo? Se nós queremos paz no Brasil, temos que acabar com esse sangue que clama aos céus por castigo, que é o sangue das criancinhas jogadas em latas de lixo, misturadas aos detritos hospitalares. Sangue este que, nas palavras do meu antigo bispo Dom Manuel Pestana Filho, não é um sangue de redenção e de vida como o de Cristo, mas é um sangue de maldição e de morte. Por isso eu peço como eleitor seu, como cidadão, como padre, como cristão e como pró-vida, revogue essa norma técnica do aborto, para que as bênçãos de Deus possam cair sobre o seu governo e sobre o país que você está governando, inclusive sobre nós, que seremos beneficiados diretamente com isso. Um país que mata criancinhas, que são os preferidos de Deus, a quem pertence o reino dos céus, não pode esperar prosperidade, segurança, paz, não pode. Tudo o que nós queremos por acréscimo, temos que começar quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. É o que eu deixo aqui para vocês com uma tristeza muito grande pelo que aconteceu neste domingo, né, com o assassinato desta criancinha. A palavra é essa, não vamos dizer que é a interrupção voluntária da gravidez, foi um assassinato a sangue frio. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus tenha misericórdia de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para que isso acontecesse. Porque, como dizia também Dom Manuel Pestana, a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. E ele acrescentava, se é que pode haver um bom covarde. Bom covarde, né? Se você é bom, você não podia ser covarde, tinha que ser corajoso. Então, vamos encerrar por aqui, pedindo ao coração imaculado de Maria que nos livre da maldição do aborto e vamos dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Grande de Montfort, de Santa Gênia Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.